Bom dia, bom dia, vamos lá, Thanks God Every Day de hoje, né? Vamos para a leitura da palavra, vamos ler hoje em Êxodo, mas um pouquinho depois do que nós temos lido, né? Nós temos lido aí Êxodo 1, 9 seguintes, e hoje nós vamos ler Êxodo 2, 23, continuando a mesma história, claro, né? Então olha só. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão. E eles clamaram a Deus, né? E seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Nós temos lido o início, né, ali do livro de Êxodo, quando o povo de Deus é levado para a escravidão, fica na escravidão, né? E aí agora lemos hoje Êxodo 2, 23, para mostrar o quê? Para mostrar que Deus, que é um pai amoroso, ele olha para o povo dele na escravidão, olhou naquela época, mas também olha hoje para essa escravidão. Nós temos falado sobre bom dia, sejam bem-vindos aí, todo mundo. E nós temos falado sobre como nós vivemos na escravidão nesse tempo e muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos na escravidão. Isso é muito terrível, porque eu comentei com vocês, né, que acho que foi ontem que eu falei isso, que muitas vezes eu, conversando com Deus, eu falava: Deus, quando é que esse deserto vai acabar? E hoje tem tanta clareza de que eu nem estava no deserto, na verdade eu estava antes do deserto, eu estava na escravidão e achando que ia acabar o deserto. Se eu nem entrei no deserto, como é que o deserto acaba, né? E o que é deserto? O deserto é processo para resolver aquelas questões, mas antes do deserto é o tempo de escravidão, é o tempo que eu nem sei que eu não sou livre. Eu vivo a vida, vou deixando a vida me levar, eu vou empurrando com a barriga, né? Deixa como tá para ver como é que fica. Tem vários ditados, né, que lembram como que as pessoas lidam com os problemas. E isso fiz muito tempo, muitos anos, inclusive, em algumas áreas da minha vida. Eu fui deixando como tá para ver como é que fica e achando que estava quase sendo resolvido. Mas como é que estava resolvido se eu estava ainda em modo escravidão? E quando é que eu estou em modo escravidão, Andréia? Quando eu não vivo a vida plena que Deus trouxe para mim, para você. Então, o mais importante nisso tudo, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é como proceder aos desbloqueios, né? Como me desbloquear, então? Como sair dessa escravidão, né? E essa escravidão que nós falamos, ela começa na escravidão emocional. Então o início de tudo é emocional, mas depois ele se manifesta no mundo físico. Como que funciona isso? Nós temos que lembrar sempre que o espírito está pronto. O espírito está pronto. Nós já viemos pronto espiritualmente. Prontos para quê? O nosso espírito, ele está pronto para se conectar com o Espírito de Deus e todas as coisas acontecerem de maneira plena na terra. Nós já viemos prontos no espírito. Mas as emoções, né, ou a alma, né, as emoções ficam dentro da alma, então as emoções, elas são travadas. E onde elas são travadas? Na infância. Importante nós entendermos que as emoções, elas entram num processo de escravidão na infância. Só que isso é levado para a vida inteira. Então uma emoção travada, quando a gente entra, bom dia, quando a gente entra nesse processo de escravidão nas emoções, acontece na infância, só que depois nós vamos buscando emoções parecidas. O nosso corpo, na verdade, ele cria um vício bioquímico. Muito louco a gente pensar desse jeito, né? Mas a verdade vai chegando aqui e vai abrindo nossa cabeça, né? Então a gente vicia de maneira bioquímica nas emoções, nos sofrimentos, e nós vamos buscando outras pessoas para validar esse nosso bloqueio e para nos trazer novamente a descarga que nós temos bioquímica, né? É no corpo, acontece no corpo esse vício das emoções. E nós vamos buscando pessoas que validam esse bloqueio e validam esse bloqueio. Ontem eu comentei, né, sobre uma pessoa que está sempre com a gente aqui, uma conversa que nós tivemos, onde ela me falou: eu fui bloqueada no meu local de trabalho.
aconteceu um fato assim, assim, assado. E eu lembrei pra ela, os bloqueios não acontecem na fase adulta. Na verdade, você buscou essa situação toda pra validar um bloqueio que aconteceu na infância. E foi muito louco, porque aí ela acreditou, mas não enxergou. E ela começou a orar. Nós lemos hoje uma palavra que pra mim é talvez a mais linda de Êxodo. Gente, de verdade, Êxodo inteiro pra mim, se tivesse só esse versículo que nós lemos hoje, pra mim já era o suficiente, porque fala: Deus ouviu o clamor. Bom dia, lindona. Deus ouviu o seu povo e ele envia então a solução. Então Deus ouve o nosso clamor. Isso é muito importante. Tem duas coisas que, se a gente sair hoje daqui com isso só no nosso coração, já vai valer a nossa conversa inteira. Primeiro, é saber que Deus ouve o nosso clamor. Então, se eu vivo ainda na escravidão, cada um vive, né, na escravidão em determinada área, uns mais, outros menos. Primeira coisa, Deus ouve. Segunda coisa, Deus tem interesse em trazer para nós esse tempo de libertação. Quando eu vejo isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque as pessoas falam assim: mas como fazer? Como me desbloquear? Como ver essas coisas? Como? Não preocupa no como. Só confia que Deus ouve e quer. E quando eu me ponho diante dele querendo também, pronto, casou. Juntou a fome com a vontade de comer, não é assim que a gente fala? Juntou a minha vontade com a vontade de Deus. E acontece o quê? Acontece tudo. E ele vai nos mostrar. E foi muito louco dessa nossa colega, porque ela achou que era no trabalho, e eu falei: não, é na infância. E aí ela foi no dentista, olha só que coisa mais nada a ver, mas ela estava em oração buscando de Deus. E aí ela sentou no dentista. Foi muito louco o que ela me contou. Quando ela sentou na cadeira do dentista, a informação caiu na cabeça dela como se a dentista tivesse contado a história pra ela. Não, mas tipo assim, uma revelação sentada na cadeira do dentista, né? E ela lembrou de um acontecimento na infância onde ela foi humilhada, que ela não se lembrava. Mas como eu tenho dito pra você, está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Bom dia, muito bom ver vocês aqui. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós, está tudo dentro de nós. Basta eu querer, porque Deus já quer. E Ele vai mostrar então qual é o bloqueio, onde foi que aconteceu. Então você fala assim: ah, mas tipo, um relacionamento, não sei quem me traiu, não sei quem me roubou. Tá, isso aí você estava só buscando isso aí como inconsciente para reforçar o bloqueio que você já tinha. Então tem que encontrar o bloqueio que está lá na infância, né? A maioria ali até os 7 anos de idade. Então é esse que é o nosso trabalho, né? Então, e como fazer, né? Porque as pessoas, ontem até a Simone aqui ao vivo perguntou: Andréia, você faz autodesbloqueio? Como fazer? Como não depender de uma outra pessoa para desbloquear? E a verdade é essa: não precisa de ninguém para desbloquear, porque quem desbloqueia já está dentro, né? Quem desbloqueia não sou eu. Bom dia, amiga. Não sou eu que desbloqueio, né? Quem desbloqueia é Deus, que está dentro de mim e dentro de você, né? Então, como fazer isso, né? Como fazer acontecer? Então, primeira coisa, nós temos que buscar a consciência. Primeira coisa é saber quais são as áreas, né, que estão mais bloqueadas. Aí você vai falar: Andréia, a lista é grande demais, tá? Começa com os mais sérios, né? Começa com os bloqueios que estão te incomodando mais. Qual é? A área financeira? É a área de relacionamento? É a área do corpo? Você não consegue emagrecer, por exemplo? O que mais está te incomodando? Busca primeiro uma experiência, resolver uma questão que mais incomoda você. Eu falei a questão de emagrecimento, alguém fala assim: mas o que tem a ver emagrecimento com bloqueio, né? E eu falei, acho que foi terça-feira, se eu não me engano, que eu fiz a pergunta, né? Essa capa de gordura aí está te protegendo do quê? Por que você não abre mão dessa capa de gordura? Ah, André, eu tento tentar, mas emocionalmente você está mantendo uma proteção ao redor do seu corpo, uma capa de gordura. Faz pergunta para a capa de gordura: você está me protegendo de quê, minha querida? Então, primeiro, identificar as áreas, né? Ou a área que você quer trabalhar primeiro. Ou então você pode fazer, a gente fez isso até em conjunto, né? Algumas amigas que estão aqui, a gente numa reunião, numa conversa, num momento de muita intimidade, assim, de muita espiritualidade, nós tivemos uma lista, né? Então nós temos uma lista que nós temos que ir ticando ela, nós temos que ir baixando. Então você pode fazer isso sozinho não, né? Como diz a minha neta, com Jesus, né? Não faz sozinho, faz com Jesus. E aí você senta com ele e lembra todas as áreas que você quer trabalhar e lista essa área. E pergunta ali: qual é o mais grave? O que me incomoda mais? O que me faz viver longe, né, do reino de Deus? Está me afastando do melhor de Deus? O que é mais forte aqui? E começa por essa área. Primeira coisa é isso. Depois você tem que desejar ver.
Porque as pessoas pensam que Deus não mostra. Por que Deus não mostra, né? Não é que não mostra, é porque eu não quero ver. É aquele negócio, eu fecho o olho e falo, me mostra que eu quero ver. Mas eu não quero ver, na verdade, porque isso machuca. E quando machuca, eu fujo, né? Eu prefiro a dor crônica do que aquela dor aguda, aquele corte na carne, né? Então a gente tem que ter coragem, né? Mas saber que eu não tô só. Vai doer? Vai, mas eu não estou só. Isso aqui é o mais importante, né? O autor da vida, né, tá ali junto comigo. Então vai doer? Vai, mas vou estar no colo. É diferente, né? Quando você sofre mais uma dor que você está no colo, né? Depois faça perguntas, como eu falei da capa de gordura, né? Essa capa de gordura me protege de quê? Ou então eu senti raiva, né, como eu citei ontem, né, eu vi um relacionamento, alguém lá beijando, declarando, não sei o que, e eu falo mal, né, do dia dos namorados, de qualquer coisa, eu falo, que besteira é esse, ficar declarando, não, o povo é muito meloso, eu começo a criticar alguma coisa, quando eu tô criticando, quando tá me incomodando demais, sabe aquela coisa que incomoda, você pode ter certeza, ali tá um bloqueio seu, então começa a perguntar, por que eu tô tão irritada com fulano de tal? Por que essa situação me deixa tão irritada? O que tá acontecendo? Por que eu tenho até raiva quando eu vejo fulana ou fulano fazendo tal coisa? Porque na verdade, se não tivesse nada a ver com você, você seria indiferente. Você poderia comemorar com a pessoa, se você gosta da pessoa, não, que legal, fulano casou, ou fulano marido tá declarando, sei lá, você pode comemorar com a pessoa, ou você pode pelo menos ser indiferente. Mas se te irritou, tá mostrando alguma coisa que precisa ser tratado dentro de você. Fala, nossa, fulano me irrita demais, tá? Mas por que fulano me irrita? O que tem nessa pessoa que me irrita tanto? Então fazer perguntas para você e também para Deus, não como um desaforo, mas Deus me mostra o que tá me irritando, Deus me mostra o que tá doendo, né? Começa a conversar, fazer perguntas para você e para Deus, né? E quando você começa a perguntar, quando você se abre para isso, Deus vai te mostrar, assim como a nossa amiga, né, na mesa, na cadeira lá do dentista, caiu igual um tijolo na cabeça dela, uma informação que ela acha que devia ter uns 4 anos, que ela chupava bico ainda, né? Então uns 4 anos de idade, quando aconteceu a humilhação dela e estava tão bem guardada, quando vier essa informação, agarra, segura, às vezes pode passar e falar assim, nossa, eu acho que eu tô enganado. Não é nada disso não. Não, segura, não duvida não. Vê a informação estranha, segura. E começa a perguntar. Se você tiver, por exemplo, pais vivos e você quiser perguntar, você pode perguntar. Mas aí nesse caso ela foi perguntar pra mãe. A mãe lembrou de uma situação específica lá. Se você tiver essa ajuda, ótimo. Mas se não tiver, não se preocupe. Não vai faltar informação não, tá? Porque sua mãe pode saber, seu pai pode saber, seus pais podem ter ido embora já, mas quem sabe todas as coisas tá junto com você. A informação vai vir e você continua fazendo perguntas. O que aconteceu? O que foi isso? E as informações ela vai vir pra você. Você vai ficar chocado com as revelações que vão cair no seu coração, né? E depois que faz isso, você chegou numa conclusão, numa situação específica. Foi muito louco uma vez fazendo esse tipo de trabalho, gente, eu lembrei de uma cena muito doida, eu descendo, é uma coisa que parece tão boba, eu era bem pequena, uns 6, 7 anos, e eu descendo com a minha irmã mais velha, nós somos quase a mesma idade, descendo uma descidinha assim pra chegar em casa, uma ladeirinha, né, em Minas fala ladeira, né, descendo, e eu deixei cair um suco, antigamente era um suco de maracujá que era em vidro, eu deixei cair esse suco. Gente, essa imagem que eu nem lembrava disso, uma coisa que parece tão boba, isso caiu na minha cabeça igual um tijolo também, né? Eu lembrei da cena. E aí não precisei perguntar a ninguém, porque eu lembrei mesmo, foi muito nítido. E eu lembrei que realmente isso aconteceu. Eu deixei cair e quebrou o negócio, né? E isso trouxe toda uma situação em casa, né? Porque eu saí para poder comprar esse negócio, né? Então parece uma coisa boba, mas a coisa é o seguinte, não é o que o pai fez, não é o que aconteceu de fato. É como a sua criança recebeu. Então, você se sentiu o quê? Humilhado? Você se sentiu injustiçado? Você se sentiu o quê? O que aconteceu que você... Aquela cena que poderia ser uma cena tão boba... Por exemplo, a minha irmã não lembra da cena. Pra minha irmã não significou nada. Mas eu me senti humilhada. Eu me senti culpada por ter deixado quebrar aquele negócio que era tão importante pra minha mãe que mandou buscar, né? E então, é como a criança se sente. O como a criança se sente gera naquele momento um bloqueio. É ali que fica, é ali que a sua alma fica presa, né? Naquela experiência, né? Naquele momento que aconteceu. Então não é o que aconteceu em si, é como aquela criança sentiu. Como aquela criança sentiu. Por exemplo, uma situação, infelizmente acontece com uma certa frequência, os pais estão tendo relação sexual no quarto. E deixou a porta, sei lá, um pouco aberta, não sei. Ou então a criança estava dormindo junto. E a criança
ela olha para a cena. Como a criança vê aquilo? Então talvez uma situação que ninguém nem falou sobre o assunto, porque talvez os pais nem perceberam que a criança acordou, ou que a criança viu, mas a criança viu. E como a criança sente, como a criança vê, não é o que está acontecendo de fato. Qual o problema entre um casal ter relação sexual? Nenhum problema, a situação não estava errada. Mas como a criança vê, o que a criança vê, ela registra. E ali pode causar um bloqueio. Um bloqueio de sexualidade. Porque a criança pode ver o quê? Meu pai está machucando a minha mãe, né? O meu pai tá, sei lá, abusando, não sei. A criança sente, ela vê e ela cria uma realidade dela naquele momento e registra aquilo. E fica bem guardado. E ninguém trata aquilo, porque na verdade ninguém nem sabia que tinha acontecido talvez. Ou então não deu a importância devida. Enfim, é como a criança sente que é feito o registro. Então são coisas que só Deus mesmo que pode nos levar de volta para esse registro, né? E então nesse momento o que tem que ser feito? Tem que voltar na cena. Tem que voltar na cena. Então eu voltei naquela ladeirinha lá, descendo e quebrando. Você tem que voltar. O que aconteceu? Foi um abuso sexual? Tem que voltar na cena. Foi uma visão como essa, a criança vendo alguma coisa que não deveria? Tem que voltar na cena. Foi uma humilhação, né? Eu fiz xixi na cama, então, e alguém viu e eu fui humilhada diante dos meus irmãos? Tem que voltar na cena. E sempre dói. Porque se não doesse, não era um bloqueio, sempre dói. Aí você pode falar, mas o que tem a ver? Fazer xixi na cama é tão comum. Como essa criança se sentiu, por exemplo, sendo ridicularizada? Fez xixi na cama e todo mundo agora sabe que ela faz xixi na cama. Como essa criança se sentiu diante dos irmãos e diante dos pais, ou sei lá, a visita, quem mais estava junto? Às vezes a mãe, sem ter noção, já conta pra vizinha, conta pra tia, conta pra avó, para resolver o problema. Ó, isso aí faz xixi na cama até hoje, tá molhando a cama todo dia. Como essa criança sentiu? Então tem que voltar na cena. Só que tem um segredo, agora tem um segredinho, uma pitadinha que faz toda a diferença. Tem que voltar com Jesus. Não volta sozinho, que sozinho você já se sentiu. Você sentiu que estava sozinho, todo mundo contra você. Agora você volta acompanhado, só que você volta adulto. Você não volta criança. Você no primeiro momento, na emoção, você volta criança e sofre tudo de novo. Quando você volta, por exemplo, o abuso sexual, que é tão pesado, né? Aí você volta, você adulto, com Jesus, volta na cena. E ali você tem que fazer uma coisa que é primordial para você sair livre daquilo ali. Você tem que se ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado para aquilo. E nada é bobo, nada é besta, tá? Você fala assim, mas que bobagem. Ah, briguei, uma coleguinha me bateu na escola. Mas que bobagem. Toda criança apanha na escola, tá? Mas se você lembrou, se ficou guardado, isso é muito importante para você. Volta lá e ressignifica. Tem que dar um novo significado para aquela situação. Para que você entenda, primeiro, que você não está só. Quando você volta com Jesus, você volta poderoso, né? Poderosa, né? Então você já volta diferente na cena. E você dá um novo significado. Por mais difícil que seja, como por exemplo um abuso sexual. Tem que dar novo significado. Você tem que entender. Você tem que entender de uma outra forma. Você tem que entender não como a criança entende. Você tem que entender como um adulto que é você entende. E se for muito difícil, vai sempre buscando ajuda ao Espírito Santo de Deus. Deus, como eu posso enxergar esse homem que me abusou? Como eu posso enxergar esse abuso tão terrível? Como eu posso ver de uma forma diferente? Você talvez não saiba, é bem provável que você não saiba, mas ele sabe. E ele é um óleo, né, que entra e lubrifica tudo, e desenferruja tudo, e dá uma nova visão daquela situação. E uma vez que você fez isso, aí entra o que está escrito em Provérbios. Confessa e deixa. Tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás. Mas não pode ficar para trás antes de ser ressignificado. Confessa. Confessa para quem, Andréia? Para o padre? Depende. Se você acha que tem sentido, pode ser para o padre. Se você achar que não tem sentido, então é outra pessoa. Ah, não quero falar com ninguém. Fala com Jesus. Confessa. Você tem acesso direto. Fecha a porta do seu quarto e confessa. Confessa e deixa para trás. E aí amanhã, chegando o nosso tempo, é tão rapidinho, né? Dá vontade de falar o dia todo sobre isso. Eu sou apaixonada nesse assunto, gente, porque eu sei o que fez comigo, o que fez tanta gente, como que eu posso ter uma vida totalmente diferente depois de um processo desse, né? Um processo que começa dolorido, mas que termina numa grande libertação. E depois disso, nós temos um depois. Por quê? Porque você ainda vai lembrar, você não esqueceu, você não teve amnésia. E como fazer quando você quer ter de novo aquela raiva, quer ter de novo aquele mesmo comportamento, porque você se acostumou com aquilo. Amanhã, no último Thanks God Everyday da semana, nós vamos falar sobre isso. O que fazer depois que você ressignificou. Pode fazer a experiência, faz aí.
Faz sozinho não, faz com Jesus, depois você me conta como é que foi a primeira experiência, como foi essa experiência de você se desbloquear, não sozinho, né, mas muito bem acompanhado. Deus abençoe sua vida e até amanhã, fechando esse assunto do deserto, do Egito, né, da escravidão, pra gente entrar no deserto. Nós vamos entrar no deserto na segunda-feira, né, e também de novo muito bem acompanhado. Deus te abençoe e até amanhã no último Thanks God, se Deus quiser.